sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nosso Senhor Jesus Cristo vai utilizar uma imagem para ensinar-nos uma das verdades mais belas e profundas do seu amor por nós. Para isso vai utilizar a alegoria do bom pastor. Mostrará dessa forma o seu amor incondicional por nós, disposto a qualquer sacrifício, até mesmo à custa da própria vida. Nessa alegoria, como as parábolas, Jesus retira da sua vida diária a imagem que utilizará para explicar uma realidade sobrenatural. A figura era muito conhecida em Israel, pois havia muitos pastores na Palestina. E alguns dos patriarcas, na sua juventude, tinham sido pastores, como o rei Davi, Abraão, Isaac, Jacó. E essa figura ainda é muito conhecida nos dias atuais. É comum nos caminhos daquelas terras ouvir os assobios e as vozes dos pastores. Como profissão, a do pastor não era e nem é uma das mais prestigiadas. A maioria dos pastores eram homens simples que viviam até um pouco afastados da civilização. Portanto, Jesus não quer se engrandecer diante dos discípulos ao utilizar essa comparação, mas se utiliza é porque identifica os seus próprios sentimentos com alguns sentimentos e atitudes de um bom pastor. E assim inicia a alegoria. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lado, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz, mas não seguem o estranho. Antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Para entender essa alegoria, é bom saber que naquela época era costume que os pastores, ao anoitecer, reunissem vários rebanhos em um mesmo aprisco. E normalmente um deles passava a noite, uma parte da noite, vigiando as ovelhas. Ao amanhecer, cada pastor chegava, o guarda lhe abria a porta e ele chamava as suas ovelhas. E só elas saíam atrás do seu pastor, por conhecerem a voz do pastor. E o pastor ia caminhando diante delas, fazendo ouvir a sua voz, o seu assobio, e elas o seguiam. E aqui temos um primeiro elemento interessante, esse conhecimento mútuo entre Jesus Cristo e os cristãos. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem.
e esse conhecimento que é próprio da amizade. Deus, em Jesus Cristo, nos revela que deseja tornar-se o amigo, que podemos entrar em contato pessoal com Deus. E boa parte do conhecimento que podemos ter de Deus virá desse trato pessoal com Ele, ou seja, através da oração. E para fazermos uma verdadeira oração cristã, é fundamental que tenhamos sempre presente que Jesus assumiu a nossa natureza humana. São Paulo vai dizer, igual a nós, exceto no pecado, para que nós pudéssemos ser realmente amigos de Deus. E sabemos que na última ceia Jesus declarará claramente que é o amigo. Não vos chamo servos, mas amigos. E é preciso estar convencido que Cristo sente na sua alma, porque tem uma alma humana, as nossas alegrias, as nossas tristezas, experimentou os nossos mesmos sentimentos, sentiu na pele os movimentos das paixões. Vemos santamente irado expulsando os vendedores do templo. Quis experimentar até mesmo provações e tentações, embora não pudesse cair, mas quis experimentar. E passou fome, sede, cansaço. Um Deus que se cansa, porque assumiu a natureza humana. E ao vermos Jesus assim, isso nos ajuda a ter claro que Ele nos entende, que Ele se interessa por nós. É bonito ver Jesus chorando, por exemplo, com Maria de Betânia, que chora a morte do seu irmão, e Jesus chora com ela, se compadece, tem um coração misericordioso. Agora, para entrarmos em intimidade com Deus, é necessária a oração. São José Maria diz, falando da oração mental, ou essa oração mais espontânea, que abrimos o coração a Deus, diz que é um diálogo, é falar com Deus, dele e de você, de ti, alegrias, tristezas, êxitos, malogros, ambições nobres, por exemplo, de ajudar os outros, preocupações diárias em casa, na faculdade, no trabalho, fraquezas quando não nos comportamos bem, agradecimento por tantas coisas boas que Deus nos envia, pedidos de força para mudarmos, de graça para os outros, desculpas pelas nossas ofensas, pelos nossos descuidos, amor, enfim, ganhar intimidade. Nós temos que ter essa intimidade com o Senhor. É muito importante na vida cristã que tenhamos um tempo, até mesmo diário, para conversarmos a sós com Deus, para abrirmos a nossa vida para Ele, com Ele. É importante a contemplação. São João Paulo II, na virada do milênio, ele insistiu muito nesse ponto, da importância de contemplarmos o rosto de Cristo. E dizia que só através da contemplação podemos romper distância de 20 séculos de história que nos separa de Cristo, romper a distância infinitamente maior que separa o homem de Deus. E esse contemplar é olhar com admiração para Cristo,
para conhecê-lo, para amá-lo, para identificarmos com Ele, transformar a sua vida em nossa vida. Para isso é também necessário contemplar o Evangelho, os mistérios da sua vida e considerar esses mistérios como algo pessoal. Quem nos ensinou também a fazer assim é São Paulo. São Paulo diz: Ele me amou e se entregou por mim. Veja como ele vê como algo pessoal a vida de Cristo, né? Me amou. Embora em outros textos São Paulo vai dizer que Jesus deu a vida pela salvação de todos, da humanidade, mas ele considera algo pessoal. E é bom considerarmos a vida de Cristo como algo pessoal. Que o menino Deus nasceu por mim e estende os braços nas palhas de um presépio para mim, para que eu pegue, para que eu cuide dele. Ao contemplarmos Jesus ensanguentado, exausto, com a cruz às costas, que levanta mais uma vez, depois de mais uma queda, percebemos que ele nos pede ajuda para carregar a sua cruz. E que Cristo ressuscitou por mim. Deixar-nos olhar por Cristo também, que o seu olhar penetre a nossa alma. Leio um texto de São João Paulo II, por ocasião da virada do milênio. O amor de Deus, único objeto da contemplação cristã, é uma realidade de que ninguém se pode apoderar por meio de algum método ou técnica. Pelo contrário, devemos ter sempre o olhar fixo em Jesus Cristo, através de quem o amor de Deus chegou até nós. Não é questão de técnica, de métodos, mas de olhar para Cristo e deixar-nos olhar por Cristo. Continuemos com a comparação que Cristo faz. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Antes ele falava que era o pastor, agora ele vai dizer que é a porta. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Então Jesus vai falar claramente que ele é a porta pela qual se entra na vida eterna. É o pastor que conduz a salvação e a vida eterna. E como Cristo deixou na sua igreja a segurança da doutrina, uma doutrina que nos leva, nos conduz à santidade se nós a seguimos, como deixou essa corrente de graças, torrente de graças que são os sacramentos, cuidou que houvesse bons pastores para nos orientar, primeiro o Santo Padre, o Papa. Então, quanta graça Jesus nos concede através dos sacramentos, que é Cristo quem atua no nosso mundo, que perdoa os pecados, que nos dá a si mesmo o sacramento da comunhão. E temos o magistério da Igreja, o ensinamento de Cristo que se encontra no catecismo da Igreja Católica, para que nós tenhamos esse alimento abundante, farto para a nossa vida espiritual. E principalmente o alimento da Eucaristia, em que Jesus se doa sem limites aos homens,
São José Maria comenta: o maior louco que já houve e haverá é ele. É possível maior loucura do que entregar-se como ele se entrega àqueles a quem se entrega. Porque na verdade já teria sido loucura ficar como um menino indefeso, como aconteceu no Natal. Mas nesse caso até mesmo muitos malvados se enterneceriam, sem atrevê-lo a maltratá-lo. Achou que era pouco, quis aniquilar-se mais e dar-se mais, e fez-se comida, fez-se pão. A maior loucura de amor de Cristo, né? Ficar como um pão eucarístico, porque ele queria uma intimidade com ele, que era inimaginável antes. E ao comungarmos, experimentamos essa união entranhável, íntima com Jesus. E não é só uma união, por assim dizer, física, né? Nós nos alimentamos de Deus. Santo Agostinho chega a dizer, coloca na boca de Cristo a seguinte sentença: não serás tu a transformar-me em ti, como alimento da tua carne, mas serás tu a transformar-te em mim. Então, quando nós comungamos, nós não transformamos Cristo em nós, senão não teria vantagem nenhuma, né? Ao contrário, né? Nós nos transformamos em Cristo. E o amor de Cristo era tanto que quis essa união, essa comunhão. Nós fomos criados para a comunhão na eternidade com a Santíssima Trindade. E a antecipação dessa comunhão aqui na Terra é a comunhão eucarística. De certa forma, é um aperitivo do céu. E também é prenda da vida eterna, é garantia da vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso nos enche de esperança, né? Porque se nós comungamos do corpo e sangue de Cristo, Ele prometeu a vida eterna a quem comungasse. São tantos efeitos maravilhosos da comunhão. Limpa-nos de tantos pecados diários, pecados veniais, alimenta e nos dá força na nossa luta contra as tentações, repara o cansaço e o desgaste com as dificuldades, com os obstáculos, com os atritos com os demais, dá um novo vigor. Se cumpre aquelas palavras de Cristo: vinde a mim todos que estáis fatigados e cansados, e eu vos aliviarei. Depende só das nossas disposições, da nossa fé ao recebê-lo. Jesus conclui essa analogia dizendo, eu volto a dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, quando vê o lobo vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, e porque é mercenário, não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por mim mesmo e tenho o poder de dar, como tenho o poder de a reassumir, de ressuscitar.
Tal é a ordem que recebi do meu Pai. E vemos Cristo na sua paixão e morte, sofrendo e morrendo por nós. As feridas que nós deveríamos sofrer, Ele as sofre. Em todo o sofrimento absurdo. Outro dia, na oração da liturgia das horas, que todo sacerdote reza, na sexta-feira, aliás, trazia aquele salmo: meu Deus, por que me abandonaste? Foi o salmo que Cristo citou quando ele estava na cruz. Só citou essa frase. Mas quando você lê todo o salmo, é impressionante, porque vai narrando a paixão praticamente, né? Cuspiram em mim, a gente vai falando várias coisas, né? E quanto Jesus sofreu para nos purificar. A profecia de Isaías, né? Por suas chagas nós fomos curados. São Paulo diz que Jesus provou o seu amor morrendo por nós quando nós éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Graças à sua paixão nós podemos nos converter, receber as graças de uma conversão. Toda a graça jorra da cruz de Cristo. Quanto Jesus sofreu para consolar os que sofrem e pela conversão dos pecadores, para a nossa conversão. E nós podemos reviver esse sacrifício redentor de Cristo em cada missa. Graças a Deus, né, Jesus pediu aos apóstolos fazer isso em memória de mim. Instituiu o sacramento da nossa redenção, do corpo que é dado, do sangue que é derramado. Quando nós ouvimos as palavras da consagração, esse meu corpo que é dado, esse é o cálice do meu sangue que é derramado, onde Cristo deu o seu corpo, onde derramou o sangue, foi na cruz. E nós revivemos o sacrifício do Calvário, de forma incruenta agora na missa, mas podemos reviver o momento que Jesus deu a vida por nós. O sangue que está no cálice é o mesmo sangue que se derramou do seu lado aberto. São Paulo escreveu no seu relato da instituição da Eucaristia: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Os padres da igreja viam uma forma, a gente lê algumas coisas dos padres da igreja, a gente vê como eles viam a missa de uma forma muito profunda. Um deles dizia que Cristo se entrega ao Pai e dá sua vida. E na missa o Pai lhe devolve a vida, ressuscitando. Na missa está não só a morte de Cristo, né? Se a gente reparar nas orações eucarísticas, falam que está a paixão, morte, a ressurreição e a ascensão do Nosso Senhor ao céu. Todo o mistério pascal está presente na missa. Nós revivemos isso, o mistério da nossa salvação, que Cristo quis que nós pudéssemos reviver. E Cristo entrega a sua vida por nós. Às vezes podemos ter uma visão muito pontual dessa entrega da vida de Cristo, que seria uma visão pontual, pensar que Jesus está entregando o momento que Ele morreu, aquele momento em que Jesus expirou. Também, esse momento é o cume, mas Ele entregou toda a vida, desde a encarnação no seio de Maria até a ascensão aos céus. Toda a vida de Cristo foi uma hóstia pura, santa, imaculada, que foi oferecida toda a vida, todas as orações que Cristo fez durante toda a vida, inclusive no Horto das Oliveiras, todo o trabalho que Jesus fez na oficina de José,
São José Maria vai dizer, o trabalho é redentor. Toda obediência aos seus pais quando era criança, todas as boas ações, todas as pregações, todos os milagres, toda a vida de Cristo é oferecida para a nossa salvação. Depois podemos dar um passo a mais e entender que Jesus entrega o seu corpo, mas não só o seu corpo, mas o seu corpo místico, que é a igreja. O sacrifício de Cristo, pelo qual fomos redimidos, se institui no cenáculo, na Quinta-feira Santa, se consuma no Calvário e continua na igreja. E também toda a igreja é oferecida, tudo que é santificado, Jesus associa a si todas as orações de todos os pais cristãos pelos seus filhos, o sangue dos mártires, as pregações de todos os missionários. Tudo que foi santificado, feito na graça de Deus, é oferecido na missa. E tudo que na nossa vida é santificado também é oferecido na missa. A gente recorda isso no ofertório, mas mesmo que a gente não recordasse, seria oferecido. É bom que a gente tome consciência disso, que todas as nossas orações, nosso apostolado, os nossos sacrifícios são unidos ao sacrifício de Cristo, que se oferece e oferece os nossos sacrifícios também. Aí você entende aquela frase de São Paulo, eu completo na minha carne o que falta a paixão de Cristo. O que falta a paixão de Cristo? Não falta nada, só que Cristo associa os nossos sacrifícios, as nossas orações, também ali. De certa maneira, a missa é o nosso sacrifício. Aí entendemos o que São José Maria dizia, a nossa missa, Jesus. A nossa, porque é minha também. Não só porque São José Maria era sacerdote, e é Cristo, o sacerdote, quando celebra a missa, mas também porque é sua vida que é oferecida. Entendemos melhor porque Jesus é o bom pastor que nos conduz à vida eterna. Vamos encerrando a nossa meditação, pedindo a Nossa Senhora que nos dê a graça de participarmos bem da Santa Missa. Nossa Senhora que foi corredentora. Se paramos para pensar, porque Nossa Senhora é corredentora por muitos motivos. Porque ela ofereceu seu filho, né, quando estava no Calvário. Ela se ofereceu, de certa forma, junto com seu filho, a dor que ela sentiu no Calvário, o seu sacrifício foi aceito. Mas também podemos pensar que toda a vida de Maria, porque ela era imaculada, era uma hóstia pura, santa e imaculada. Talvez toda a nossa vida não é oferecida, porque tem muitas coisas que não são santas. Mas na vida de Maria tudo foi santo, e tudo foi oferecido, né, junto com a vida de Cristo. Pedimos a Nossa Senhora que nos ajude a entender profundamente porque Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, e que nós saibamos também dar a nossa vida junto com a vida de Cristo. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.